Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. É muito bom falar do amor de Deus. É maravilhoso, mas é super bom, é maravilhosíssimo usufruir, ter o amor de Deus. Eu começo nesta manhã com uma interrogação. Jesus é nosso Senhor ou nosso servo? Para a gente analisar um pouco, porque às vezes nós queremos fazer de Jesus um servo nosso. Faça isso, Senhor. Dá isso, Senhor. Mas ele é servo ou é Senhor? Às vezes os nossos procedimentos querem dizer aquilo que as nossas palavras não dizem. Vamos fingir uma humildade que não temos. E na verdade, ao fundo, nós queremos o mundo, suas delícias, e que Jesus coopere conosco nas nossas empreitadas, as quais não lhe agrada. É algo profundo e que deveria nos levar a pensar sobre isto. Que quando Jesus instituiu a ceia, e depois da ceia, ele trouxe uma lição de humildade para que os seus discípulos continuassem fazendo e posteriormente aqueles a quem se tornassem discípulos de Jesus. Porque ele disse: ide por todo o mundo, fazeis discípulos. Quer dizer, os mesmos ensinos que os apóstolos receberam, Paulo recebeu, são os mesmos ensinos que nós também recebemos. E se eles obedeceram àqueles ensinos de Jesus, aquelas ordens, aqueles deveres de casa, então fica claro que nós também devemos obedecer. E não tentarmos pensar que aquilo foi só para os discípulos. E nós somos melhores do que eles. Nós não vamos ter aquele símbolo. Nós não vamos lavar os pés, porque Jesus falou que só os discípulos deveriam fazer. Mas vejam que ele disse assim, olha: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, vejamos que Jesus não apenas ensinou, ele praticou e deixou como dever de casa. Deveis também. E ele é o mestre, ele é o Senhor. Mas nós queremos colocá-lo, às vezes, como servo. Mas vejam bem, meus amados irmãos, Jesus sacrificou tudo, a sua vida. E às vezes nós não queremos sacrificar nenhum desejozinho da nossa carne, nenhum pequeno desejo, uma vontadezinha.
e deixamos que nós nos tornemos mais mundanos do que cristãos, mais imitadores do maligno do que de Deus. O que nós vamos oferecer a Jesus em gratidão por Ele nos ter dado o melhor de si, Ele nos ter dado Ele por inteiro, para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ser libertados da garra do inferno, para que nós pudéssemos ser limpos, livres dos nossos pecados, através desta graça, deste amor que o levou a morrer por nós. A quem nós devemos procurar imitar, fazer o que ele fez? Ele deu o exemplo. Assim como eu vos fiz, e vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem. Mas o que vamos nós oferecer? O resto? Apenas o que sobrar? Aquilo que já não tem mais valor? Vamos dizer, a velhice? Mas Deus, Ele levantou a Davi para ser o rei. Ele o tirou das malhadas das ovelhas. Em uma certa ocasião, Davi resolveu fazer o censo, numerar o povo de Israel. E Joabe tentou dissuadi-lo daquilo. Mas acontece que Joabe não conseguiu. Joabe não deu conta de virar o pensamento do rei. E acaba que a palavra do rei foi mais forte que do seu general de guerra. Isso está aí no 2 Samuel 24 e também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, nós encontramos este acontecimento. Mas vejam bem que aquilo custou muito caro para Davi, quando ele fez aquele ato. Mas Deus lhe deu uma oportunidade. Mandou que um profeta fosse até ele e ele escolhesse qual castigo ele deveria sofrer. Verso 10 de 2 Samuel, capítulo 24. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Primeira opção. Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Segunda opção. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? E a coisa era urgente. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu.
Então Deus enviou a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. Bem, Davi pagou um alto preço ali. Mas ele tinha um outro preço a pagar ainda. Ele tinha um alto preço ainda. E aquele anjo estava ali junto à eira de Aruana, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Ele assumindo aí: eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. Deus quer que nós assumamos a nossa responsabilidade. Não jogar para cima do outro, foi o fulano, foi o Beltrano, e assim sucessivamente, ninguém erra. Mas Davi tinha uma característica, ele assumiu no caso de Betseba. Agora errou no licenciamento, no recenseamento. Assume a culpa de novo. Assuma, se errou hoje, errou amanhã, assuma cada um. Fez um compromisso hoje, cumpra ele. Fez um amanhã, cumpra também. Mas vai deixando tudo. Deixa para lá. Agora vejam bem, depois de que ele reconheceu o seu erro, ele vai pagar um preço. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Aruana, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E quando chegou ali, sei do verso 18 em diante, o rei então, ou melhor, o dono da eira, Aruana, ofereceu ao rei a terra, os bois para o sacrifício, a lenha para os holocaustos. Porém o rei disse a Aruana: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou o terreno, Davi comprou os bois e a lenha para o holocausto. Oh, meus irmãos, ele estava disposto a pagar o preço do seu erro e não jogar pano quente por cima, e não jogar um tapete, jogar para baixo do tapete, como nós já ouvimos, né? Muitas coisas jogadas debaixo do tapete, porque não acha ninguém para assumir o erro. Mas ele ofereceu a Davi: tome-a, ó rei meu senhor, para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Não, eu quero pagar o valor, eu quero pagar o preço. Não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Mas nós não queremos sacrificar nada. Jesus sacrificou tudo. Jesus se entregou por completo. Pai, cumpra em mim a tua vontade e não a minha. Os meus desejos, os meus sonhos, tudo eu me rendo por completo. Meu Deus, que coisa! Como pode um homem se render completamente a Cristo? Uma mulher? Mas nós queremos ter muito do mundo ainda. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados. Jesus vai, toma o pão e oferece aos discípulos e diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Todas as vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 1000, 2000 vezes que comerdes em memória de mim. Fazei isto. Tomou o cálice, fez da mesma forma. Quando beberdes, fazei isto em memória de mim. Até quando? Até que o Espírito Santo caia sobre vós? Não, até que eu, Jesus, virá. Até que eu venha. Porque eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Mas é Ele que estará. E Ele disse que tomará a ceia conosco. São Mateus 26, 27. Não tomarei mais este cálice até que de novo tome convosco no reino do meu Pai. Então, meus amados irmãos, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então vamos oferecer o que para Deus? O tempo só que sobrar? A horinha que sobrar? Os minutinhos que sobrar? Ah, estou cansado, é muito longe, é muito difícil. Isso não é amor para com Deus. Quando nós precisamos dele, então temos o interesse. Que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Encaremos isso com seriedade. Amém.